Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no SEI Campinas, o Espaço Marco do Vale, o Centro Educacional Integrado Padre Santi Capriotti. Que então nós estamos no SEI Campinas e que nos recebe, nos acolhe toda semana aqui no nosso encontro, o Devaneios no Café. Este encontro que nós temos semanal, que acontece a gente dá início do nosso programa às 7h10, que acontece ao vivo no Instagram do Freud Estupefato e no YouTube do SEI Campinas, concomitantemente, e depois vai para as plataformas do Spotify e do YouTube do canal do Freud Estupefato. Então, nós estamos em todos esses canais aqui em relação ao Devaneios no Café. E nós estamos aí já há um certo tempo falando sobre temas que são elegidos dentro dos stories da página. Então eu abro segunda-feira, Segunda-feira tem sido o dia canônico para que isso aconteça, que eu abro ali a caixinha para sugestões de temas, vocês trazem ali alguns temas e depois os que são mais curtidos dos stories, eles vão para a votação e o mais votado vira o tema da semana. E o tema que teve dessa semana foi muito interessante, pois foi uma disputa bem acirrada. 3 temas estavam ali disputando bem. Esse daqui, inclusive, foi o último que ficou em primeiro lugar, bem no finalzinho da votação ele foi para primeiro lugar, que é o tema da imaginação versus delírio. Olha que tema interessante. E bom, eu não sei como ele vai acontecer hoje, para quem já acompanha o Devaneios do Café há um tempo, sabe que a gente não tem um roteiro pré-definido, a gente tem um tema e a gente seguia por ele, mas não temos um roteiro. Roteiro a gente vai criando conforme a viagem vai sendo interessante. Então, a gente busca deixar com que o tema nos guie. É uma posição um pouco diferente. Ao invés de a gente guiar o tema vai nos guiar. Até esse é o propósito do próprio Devaneios do Café. Então, eu vou falando sobre isso, mas antes de entrarmos propriamente no tema, porque é um tema bastante elaborado, é um tema com muito conteúdo, e por conta disso eu não sei se cabe em apenas uma live, tá? A gente vai ver conforme vai se desenrolando aí a nossa conversa. Mas antes eu queria anunciar que nós vamos voltar hoje a fazer já faz um tempo, que eu sorteei o último livro aqui do Devaneios do Café. Eu não lembro nem qual foi o último livro que eu sorteei, tá? Porque geralmente, para quem participa aqui das lives, eu faço um sorteio de um livro. Teve uma vez que teve um sorteio de uma camiseta, mas geralmente são livros. E hoje entraremos com mais um livro aí para sorteio, que é o livro da editora Sussurros do Invisível. Este livro aqui de poesia é meu, alguns segundos antes do despertar, que são aí mais de 3 anos de escritas que se tornaram este livro aqui, com o selo Mitopoese, da editora Sussurros do Invisível. Então, este livro aqui vai para sorteio. Então, quem quiser participar do sorteio deste livro aqui, só tem que comentar depois, aqui embaixo, eu quero participar do sorteio. É só isso. E aí eu vou colhendo os nomes, Então, geralmente são 3 nomes, que cada live. Então, eu vou pegar aí 3 nomes das pessoas que estiverem interessadas em participar do sorteio, e esses 3 nomes vão estar concorrendo o livro que vai ser sorteado no meio do mês que vem, Eu vou pegar em 4 semanas, eu vou ficar pegando alguns nomes, e no meio do mês que vem, ou no final do mês que vem, não sei exatamente, aí a gente vai ver quem que é o ganhador ou a ganhadora do livro aqui, tá? Então, a única coisa que você tem que fazer é participar aqui do Devaneios do Café, colocar o nome e torcer para ser sorteado ou sorteada.
É bem simples, tá? Então nós vamos começar com o sorteio. No final da live eu vou pegando os nomes aí, quem tiver interessado já pode. Aqui, ó. A Letícia Catens, quer participar do sorteio. Eu vou pegar seu nome depois, tá, Letícia? Eu vou deixar ele aqui. Então, eu vou até tentar já não esquecer. Vou já pegar seu nome, tá, Letícia? Eu vou colocar aqui. Sorteio Letícia Catens aqui. Pronto. Aí eu vou pegando 3 nomes. Eu vou pegar 3 nomes na live de hoje, tá? Aí eu reitero a promoção no final da live. Então, bom, nosso tema de hoje é imaginação versus delírio. Bom, o que é interessante dentro dessa temática que eu queria começar a trazer é de que nós estamos falando de 2 posições fantasiosas. Seja a imaginação, seja o delírio, ambas estão falando de uma ficção. Ambas estão falando de uma fantasia. Podemos também colocar de algo inventado. Por que não? Mas há aí uma grande diferença de sentido, de caminho aonde elas são, para onde cada uma aponta. E a gente vai tentar falar um pouco sobre isso nessa temática, em relação à imaginação versus delírio. Para isso, e até para tentar mostrar um pouquinho da complexidade do tema, eu selecionei 2 livros. Um deles eu já trouxe para cá, é um conhecido, eu até indico ele em diversas lives. O outro eu nunca trouxe para cá. Eu nunca trouxe ele, eu tenho certeza absoluta. E é um livro pequeno, mas de uma enorme densidade. Se eu conseguir ler alguns trechos desse livro hoje, vocês vão entender o quão profundo e denso é essa temática deste livro. Então, o primeiro livro que eu trouxe aqui para a gente começar a conversar, tem outros, tá? Podia ter elegido também o Revendo a Psicologia, também ele fala sobre imaginação em alguns pontos ali. Mas eu decidi trazer este daqui, o Ficções que Curam, Psicoterapia e Imaginação em Freud, Jung e Adler. Este é o primeiro livro que eu selecionei, até por conta da temática da imaginação. E o outro livro, eu selecionei este aqui, o Paranoia. Olha, que é um livro bem curtinho aqui, quer ver? Ele deve ter umas, deixa eu ver, 87 páginas, esse livro tem. Ele é um livro bem curtinho mesmo. É o livro Paranoia, também do autor James Hillman, tá? E depois eu vou trazer alguns pontos muito interessantes aqui para a gente ir conversando sobre eles. Então, bom, estamos falando de 2 posições fantasiosas, inventadas, ficcionais, utilizando-se até mesmo deste termo aqui do livro, mas que apontam para direções diferentes, em certa maneira, né? Só para a gente aqui dar um tempero ao nosso tema, eu gostaria de ler essa contracapa que tem no livro Paranoia, tá? Eu acho ela extremamente interessante e eu vou ler esta contracapa aqui, que é uma parte do livro, né? Uma página, é um parágrafo do livro aqui. Olha o que tem já na contracapa do livro, ou seja, nem precisa abrir o livro para ver aonde ele vai cutucar. Olha só. O Hillman diz o seguinte aqui: os esforços psicológicos são sempre parcialmente paranoicos, porque, como diz Jung, a psique não oferece um ponto de vista objetivo exterior a ela. Estamos sempre presos à nossa própria visão das coisas. Além do mais, nosso talento profissional depende da habilidade paranoica de detectar, suspeitar, interpretar, fazer estranhas conexões entre os acontecimentos. Devemos olhar através da tela das aparências,
procurando os seus significados, e escutar com um terceiro ouvido. Devemos perceber no outro aquilo que o outro nega existir, apoiando-nos numa teoria do inconsciente. Por definição, o funcionamento invisível de uma mente invisível, para justificar esse comportamento licenciado com o nome de psicologia profissional. Sempre que revelamos o significado de algo, atraímos um potencial paranoico. Isso aqui é fantástico. A psicologia caminha na linha divisória entre significado e paranoia. Eu queria trazer esse ponto aqui, que eu acho ele fabuloso. Ou seja, nós estamos sempre, pegando a temática de hoje, entre a imaginação e o delírio. E eu vou falar um pouco, a gente falou muito sobre imaginação nas nossas lives e tudo mais, então vou tentar não ficar muito na imaginação no sentido do termo, para a gente conversar mais com essa posição do delírio, que ela é muito interessante, porque aqui, se ele está colocando aqui que nós caminhamos nesta linha divisória entre o significado e a paranoia, é porque, nesse sentido, a paranoia, tá, pessoal? Por que eu estou trazendo esse livro? Porque aqui ele vai ter uma posição que a paranoia é delirante, mas é um delírio específico, tá? E aqui ele, inclusive neste livro, ele pega 3 estudos de caso. Um deles, se não me engano, é aquele caso do Freud, o caso Schreber. Vê? Psiquiatria e paranoia. Se não me engano, um deles é esse caso do Freud, sim. Há 3 casos, ó. Só para mostrar que esse aqui é um dos primeiros, é um dos capítulos inaugurais do livro. Ó. Ele pega 3 casos aqui de paranoia e vai falar sobre delírio, tá? Mas eu vou chegar lá. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre imaginação. Não quero dividir tanto as coisas, até porque o Hillman está fazendo a loucura de unir as duas coisas. Ele está unindo psicologia e delírio. Ele está dizendo que a psicologia profunda, né, que essa psicologia que tem como base o inconsciente, que tem como uma base teórica, tá? O inconsciente, de que existe o inconsciente, existe uma mente invisível que enxerga coisas invisíveis. Então, ele vai se posicionar em relação a, bom, isso já é uma loucura, isso já é um delírio, isso já é um negócio fora da casinha. Então, a gente está sempre nesse caminho. Mas, o que torna, né, vamos pegar aquela frase da Anísia da Silveira, que eu acho que ela vai nos dar mais alimento para a nossa temática. Ela diz que o artista e o louco se banham da mesma fonte, só que a diferença é que o artista volta e o louco não volta, né? O louco ali no sentido do... peraí que eu vou lembrar. Não é do paranoico, eu estou com paranoico na cabeça. No sentido do psicótico, lembrei. É do psicótico. O louco nesse sentido do psicótico. Não é no sentido mais almático da palavra. Então, o interessante, por que ela diz isso, tá? Porque ela está dizendo que o artista, ele faz o caminho de vai e volta. É uma imagem fantástica, pois ela está colocando ali que o que nos torna artistas é exatamente este mesmo conteúdo, né? Ambos estão mergulhando nesse lugar chamado inconsciente, só que o artista, ele faz ligações. Ele precisa ser louco também, ele precisa ter essa qualidade maluca, mas ele faz uma ligação com alguma outra coisa. Ou seja, ele não está falando somente daquilo, ele está transformando algo impalpável em algo palpável, em algo material. Em outras palavras, eu escutei isso de uma paciente essa semana, achei fabuloso, que a fantasia é o que o humano tem de mais concreto. A fantasia é o que nós temos de mais concreto em nós.
Então, a nossa base para tudo é uma base fantástica, é uma base fantasiosa. A nossa realidade é uma base fantasiosa. Não à toa, o Hillman, ele vai fazer este livro aqui, Ficções que Curam, em contraste com ficções que não curam. Que ficções que não curam são essas? Podemos entender que as ficções que não curam são ficções delirantes. E que tipo de delírios são esses? Né? Então eu queria trazer aqui primeiro, deixa eu achar aqui. Aqui, eu queria primeiro trazer um pouquinho sobre imaginação. Vamos alimentar a nossa imaginação e depois vamos conversar um pouco sobre o delírio. Aqui tem uma parte aqui que eu acho bem interessante também, mas não sei se eu vou muito longe aqui. Tá. Eu vi que tem um comentário aqui do Júlio, olha só. Quanto tempo, Júlio? Bem-vindo. Bem-vindo de volta. Faz tempo que eu não vejo você aqui na live, Júlio. Aqui. Ah, tá. Eu queria trazer algumas coisas aqui, que isso aqui vai para um outro lugar. Vou marcar essa página aqui. Deixa eu só ver o seu comentário, Júlio. É uma dúvida, eu acho que é uma pergunta aqui. Basicamente, a diferença entre o louco e o artista seria essa capacidade de pular na piscina e voltar? O psicótico fica nela? O psicótico, na verdade, ele nem se indaga se tem piscina ou não, tá? Para ele, é aquilo mesmo, tá? É aquilo ali mesmo, isso aqui que eu estou vendo é real, é indubitável. E eu acho que é importante essa palavra do indubitável. Isso é inquestionável. O psicótico, ele é inquestionável. Ele está vendo uma realidade, é uma realidade de alma, mas ele não percebe-a como tal. Ele percebe como uma realidade factual. Isso é um fato. Isso tem a ver com delírio, tá? Isso tem a ver com essa posição delirante. Mas vamos chegar lá. Olha só. Aqui sobre imagem e imaginação, aqui o Ficções que Curam, página 18, só algumas citações aqui, ó. Aqui tá. As imagens não são resíduos da percepção. Olha só, aqui então o Hillman, ele está diferenciando imagem no sentido de que quando nós estamos lembrando de um acontecimento que eu tive lá em 1900 e bolinha, 1990 e pouco, que aconteceu com minha mãe, meu pai, quando eu era criança, esta percepção, ela não é imagem, ela não é imaginação. Ele está colocando que esse tipo de percepção não é residual, ela não se inicia na consciência. O Hillman, ele é muito junguiano nesse sentido. Ele vai entender que imagem é um produto apessoal. Não depende de mim para existir. Acontece em mim de determinadas maneiras, de determinadas características, sim, mas não depende de mim para existir. Não é algo que aconteceu comigo quando eu estava com dor de barriga naquela época, e aí eu não tinha um banheiro para ir. Não é sobre isso. Eu vou entender que imagem é algo que dá base, inclusive, para essa experiência pessoal. Em outras palavras, se a gente for falar de uma maneira mais junguiana, é a questão ali que vem do inconsciente coletivo, é arquetípico, né? Lembrando que a psicologia que o Hillman busca é arquetípica. Então ele está buscando sempre o arquétipo. Ele está buscando sempre onde está a alma da coisa. Aqui tem uma narrativazinha, tem uma historinha. Mas onde que está a alma dessa historinha? Ele vai para além daquilo que é produzido conscientemente. Então não é fruto desta percepção, desses dois olhos, né? Ele está buscando o terceiro olho, o terceiro ouvido. Como bem a gente leu aqui
na contracapa. Onde eu parei? Aqui. As imagens não são resíduos da percepção, sentido decadente ou imagens posteriores à percepção, como as cópias do realismo Neve. Peraí, acho que travou aqui, peraí. Ah, não, voltou. Aí. A imagem é espontânea. Olha as qualidades que ele está dando em relação à imagem, viu? E a imagem é aquilo que é produzida pela imaginação, pelo esse ato, né? Pela ação de imaginar. A imagem é espontânea. Se eu entendo que ela é espontânea, então ela tem vontade própria. Primordial, dada com a própria psique, um poema essencial no coração das coisas. O dado primário é a imagem. E a imagem, é a alma se apresentando diretamente. Isso é muito interessante. Aqui ele está colocando que a imagem antecede a percepção. Ou seja, o que eu estou percebendo é a alma de alguma coisa que já me atingiu. Que habitava em mim e eu não sabia que habitava. Habitava em mim um artista e eu não sabia que habitava. Habitava em mim um marceneiro e não sabia que habitava. Na hora que eu olhei para um pedaço de madeira jogado na caçamba da rua, eu imaginei ali uma escultura. Eu imaginei ali uma mesa. É um marceneiro que está enxergando aquilo. Antes de vir a própria madeira jogada na rua na caçamba. Já tinha o marceneiro. Ele só encontrou a sua matéria-prima para imaginar e imaginar-se. E como diz Jung, a libido não aparece enquanto tal, mas sempre, ou seja, a libido ela sempre adquire uma forma, ela nunca apresenta a sua forma mais pura, é como se fosse Zeus, aí no caso. Ele nunca apresenta-se na sua forma verdadeira, mas sempre na forma de imagens. De maneira que, quando olhamos para uma fantasia, estamos olhando para a nossa energia psíquica e, ao mesmo tempo, participando nela. Olha que interessante. Quando a fantasia atua, ela já está me colocando da maneira como ela age. De repente, eu já estou agindo da maneira que ela quer. Sem mesmo refletir sobre isso. De repente, eu estou lá, fazendo isso. E ainda, diz ele, o Jung, essas imagens, que são a própria coisa de nossa alma, são os únicos dados diretamente apresentados. Tudo ou mais, o mundo, outras pessoas, nosso corpo, está... Peraí que tá ruim para ler aqui, agora melhorou. Todas as outras coisas, o mundo, as outras pessoas, está mediado para a consciência por meio desse fator poético ancestral, que é a imagem. O que quer que digamos sobre o mundo, as outras pessoas, nossos corpos, está afetado por essa imagem arquetípica de fantasia. Há deuses, daimons e heróis em nossas percepções, sentimentos, ideias e ações. E essas pessoas de fantasia determinam o modo como olhamos, sentimos, pensamos e nos comportamos. Toda a existência é estruturada pela imaginação. Bom, este parágrafo aqui da página 118 do livro, ele coloca uma condição de que a imaginação, ela é o dado primeiro sobre todas as coisas existentes. Ela acontece antes. Então, o que acaba acontecendo? Aqui o Hillman ele coloca que quando nós estamos percebendo, vamos colocar, aqui tem uma outra frase muito interessante, que eu não lembro em que página que está no livro,
mas que ele fala que o segredo, né, que era na parte do Dionísio, do teatro. É mais ou menos assim, tá? Não vou lembrar exatamente a frase, mas que o segredo do artista é saber que o que ele está fazendo é uma encenação. O segredo do ator é saber que aquilo é uma atuação, uma ficção. Ou seja, se é uma ficção, eu posso, de alguma maneira, eu posso desfazer ela. Ela não necessariamente é um fato. Se ela é uma ficção, eu posso tratá-la como tal também. Eu posso me desfazer dela. Eu posso me desfazer do meu personagem. Só que aí tem um segredinho. Eu não vou me desfazer dele a hora que eu quiser. Se ele é um personagem da alma, então ele tem a sua própria maneira de dizer tchau. Então há uma ritualística envolvida aí também. Eu não vou me livrar de você de qualquer forma. Há uma maneira de você sair de cena. Não vai simplesmente sumir do palco. Mas a possibilidade de saber o que eu estou fazendo é uma ficção me dá a possibilidade de trocar de personagem, de trocar de vista, de trocar de foco, trocar de ouvido. Passa por esse sentido. Bom, isso foi uma pequena pincelada de tudo que é possível a gente falar sobre imaginação. E agora, a gente precisa... deixa eu só enxergar em qual página eu marquei aqui. Página 62. Qual parte dessa página aqui? Deixa eu ver aqui onde que começa. Por que eu marquei essa página aqui? Ah, tá, já entendi porque eu marquei essa página. Mas teve uma outra que eu marquei. Ah, achei, já achei. Tá. Então aqui. Bom, agora vamos tentar entender o que o Hillman, ele... Tentar entender não, mas tentar apreciar também, né? Vamos tentar imaginar junto com ele. O que o Hillman fala sobre delírio, sobre paranoia, paranous, né? Vamos pegar primeiro pela composição da própria palavra. Paranoia é aquilo que, digamos assim, não atinge o nous, não atinge a mente. Passa paralelo à mente. Esse para, dentro de paranoia, é o que também dá origem ao paralelo. Tá do lado aqui, é muito parecido, é muito semelhante, mas não atinge, não é tangencial, não toca. Então ele vai para um outro lugar. E o nous, né, o noético, é esta mente. E a mente, no sentido, não é a cabeça, não é cérebro, tal, no sentido neurológico da palavra, fisiológico. Mas é o nous, é aquilo que a mentalidade é o que vai propiciar a reflexão. Dentro da alquimia, né, a union mentalis é quando se inicia a possibilidade de vir a reflexão, de vir a alma, né? A union mentalis é o momento ali da alquimia onde as coisas não ficam mais tão turvas, tão estranhas, né? Tão enegrecidas em relação a Nigredo, né? O processo da Nigredo. Então começa a ter uma corzinha ali, e aí vai se encaminhando para a reflexão, né? Para a mente prateada, né? Esse nous é mais nesse sentido alquímico da palavra, e não no sentido fisiológico. Ou seja, é uma mente reflexiva, eu paro para pensar. É uma mente que está interessada em refletir. E uma mente interessada em refletir, ela é diferente de uma mente
interessada em resolver, uma mente interessada em revelar, no sentido de achei a verdade universal, nesse sentido de revelação, é uma mente diferente disso. E aí eu queria trazer alguns pontos, tá? Porque eu falo que é um tema bastante complexo, mas olha só o que o Riemann vai colocar aqui sobre delírio, sobre paranoia. Deixa eu achar aqui. Onde que tá? Tá mais para cá. Aqui, ó. Isso aqui é interessante. Isso aqui é muito interessante aqui, ó. Deixa eu ver onde eu começo para dar um sentido a esse parágrafo aqui. É que me interessa esse parágrafo aqui penúltimo parágrafo da página 62, isso mesmo, do livro Paranoia. Mas ele precisa de contexto, eu acho. Senão, deixa eu ver se eu consigo falar sem contexto. Eu vou ter que dar o contexto. Eu vou chegar lá. Deixa eu só dar o contexto desse parágrafo. Eu vou ler um pouquinho aqui. No final da página 61 até o penúltimo parágrafo da página 62. Podemos manter distintos os textos paranoicos e indivíduos paranoicos. Uma síndrome existe não somente num estilo de personalidade, ela pode se mostrar também no estilo de texto, ilógico, defensivo, apodíctico, fantástico. Muitos de nós exibimos características de personalidades paranoicas. Olha aqui, ele já está colocando, né? A gente pode entender a paranoia como um delírio também, tá? As características desse delírio, o que nos faz delirar, o que tem como qualidade, quais são as qualidades que constituem um delírio. Aí ele coloca: somos rígidos, suspeitosos, hipervigilantes, melancólicos e nos damos ares de importância. No entanto, fomos poupados de delírios e revelações, né? E aqui ele está falando que na verdade não. Síndromes e pessoas podem se sobrepor, mas não podem coincidir. Como escreveu o eminente psiquiatra alemão Kurt Schneider, a formação de delírios não tem nada a ver com traços de personalidade. O delírio não pode ser explicado em termos de uma personalidade específica. Seu desenvolvimento e seus conflitos internos. A psicodinâmica de personalidade do homoerotismo reprimido e mesmo a perseguição e as traições reais não causam delírios. As revelações de perseguição ou ciúmes, como também não são condições necessárias para os mesmos. Aqui ele já está pegando esse exemplo desse psiquiatra alemão e dizendo assim, não é o acontecimento que gera o delírio. Eu fiquei assim por causa disso, por causa daquilo. Ele está saindo dessa mentalidade. E está indo para onde? O fato de ligarmos as revelações e fatores de personalidade é sempre a posteriori, como o é boa parte do raciocínio psiquiátrico. O diagnóstico de personalidade paranoica, de forma nenhuma, prediz que entraremos numa relação especial com Deus, ou de que Deus entrará numa relação conosco. Histéricos, maníacos, epiléticos e esquizoides também podem ser eleitos. Ou seja, ele está dizendo aqui, não é só psicótico que delira, não. Todos nós deliramos. Todos nós temos matéria-prima suficiente para delirar. Seja qual estrutura for, histérica, mania, epilética, ele está dando um monte de coisa. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Aqui ele está citando Jó 3:8. Não encontramos o sinal que diferencia a revelação
do delírio. Não respondemos à pergunta. Desde que fui eu quem fez essa pergunta impossível, sinto-me na obrigação de dar minha impossível resposta. Minutinho, mais uma. Pronto. Então, deixa eu ver onde eu parei aqui. Aqui o Hillman está se questionando a si mesmo. Eu questiono a pergunta. Ela é falsa, originária da hipótese, tanto teológica quanto psiquiátrica, de que há uma distinção clara entre revelação e delírio, entre método correto e incorreto da manifestação do oculto. Portanto, a incorrigibilidade foi sempre o estigma que distingue a verdadeira paranoia. Bem, veja só, doutor, realmente homens mortos sangram. É incorrigível. Olha o ponto que o Hillman tocou. Aqui, ele está trazendo, e daqui na página seguinte ele já vai ter uma frase fantástica em relação a isso. Ele já está colocando que esta posição, até mesmo clínica, até mesmo médica, aqui citando os psiquiatras, de existe uma posição correta e incorreta, existe um modelo verdadeiro e um modelo falso, isso já é por si só um esquema paranoico. É um modelo paranoico de pensamento. Ao dividirmos e subdividirmos, inclusive em categorias, até mais uma tentativa de especificá-las, sobre modelos certos e errados de se pensar, sobre modelos saudáveis e não saudáveis, sobre ficções que curam e não curam, nós já estamos dentro de um modelo paranoico. Nós já estamos imaginando o que nós devemos fazer e não fazer. Estamos dentro de um modelo binário. E que este modelo, olha o que ele vai falar aqui mais lá na frente. Quero chegar nessa frase aqui, ó. Suponhamos, contudo, uma outra hipótese. Não há e nem pode haver distinção clara, ou seja, não há distinção clara entre revelação e delírio, como ele está mesmo colocando aqui. A revelação vem sempre incorrigível, sempre vem em forma do delírio, assim como o delírio propriamente dito é incorrigível. A revelação também é. Ela vem da autoridade suprema, a própria voz da verdade, com toda a certeza do nous transcendente, desse paranous que eu comentei aqui na live. O que seria possível corrigir? E por que, senão, por uma perspectiva exclusivamente humana? Falível, inferior? Em vez de ficarmos buscando estabelecer o contexto e critérios da revelação correta, portanto, atraindo uma teologia sistemática e uma paranoia sistemática, eu corrigiria essa noção de revelação e delírio que os separa, propondo, na verdade, o contrário, que todo delírio é revelatório e toda revelação delirante. Isso aqui é fantástico. Queria ficar um pouquinho com essa frase, pois aqui ele coloca-nos numa perspectiva do seguinte: quando nós perdemos a noção de que o senso de realidade que nós temos, a realidade que nós estamos vivendo, tem base numa fantasia, nós estamos delirantes. Quanto mais incorrigíveis nós somos, quanto mais factuais nós nos preocupamos em ser, mais delirantes nós estamos sendo. Pois nós estamos em busca de uma revelação, em busca de um caminho verdadeiro, de um caminho verdadeiro, não de caminhos verdadeiros. Ou seja, qualquer outro caminho que não seja esse é o caminho errado. Qualquer caminho que não seja esse é um caminho tortuoso, é um caminho enganatório, é um caminho que, se você seguir ali, você só vai encontrar mal, você vai se tornar uma pessoa má e por aí vai. Então é uma posição que ele coloca o seguinte:
o maior delírio que nós temos, aqui são palavras minhas, tá? O maior delírio que nós temos é quando nós deixamos de nos relacionar com todas as coisas através de uma fantasia, de saber que é uma fantasia, seja ela qual for, que está nos dando base para nos relacionar com qualquer coisa. Se eu estou vivendo uma certeza absoluta, uma realidade indubitável, incorrigível, utilizando essas próprias palavras, eu já estou vivendo uma revelação, eu já estou vivendo algo que não pode ser questionado. Ao não viver algo que não pode ser questionado, já é delirante, porque eu já estou sendo regido através de uma autoridade absoluta e correta e justa. Não à toa, os grandes delírios de grandeza têm a ver com delírios teológicos, de Deus. Um dos casos que ele traz aqui é um delírio religioso. Um delírio onde a pessoa recebe informações do Deus e ela cumpre literalmente. Em outras palavras, o que nos torna mais delirante é sermos cada vez mais literais, cada vez mais racionais. Quanto mais racionais nós fomos, mais loucos, no sentido delirante, nos tornamos. Pois nós deixamos de nos relacionar com a imaginação. E passamos a achar que a imaginação é só uma historinha para boi dormir. E não de que ela é a maneira em que todas as coisas são relacionadas, são criadas, são formadas, inclusive dentro da percepção. Que a minha percepção é a posteriori à minha imaginação. E aqui tem alguns comentários já. Eu estou acabando a live, tá, pessoal? Eu só dei uma pincelada, bem de leve aqui, porque tem muita coisa, mas é uma pequena pincelada só, que é um tema muito complexo, tá? Eu acho que, para uma apresentação entre imaginação e delírio, acho que ficou ok. Não sei para vocês, mas deixa eu ver aqui, a Inila. Live de aprender a notar a mente e a alma humana é mesmo fascinante. Eu sou suspeito a dizer, né? Eu trabalho com isso e eu trabalho porque eu gosto disso, eu amo o que eu faço. A Tereza, ufa, ainda bem que fica gravado, fui estudar e esqueci. Imagina, Tereza, aqui vai ficar bastante coisa gravada, viu? Aqui eu trouxe 2 livros, tá, Tereza? Se quiser ter como referências, é o Ficções que Curam, do James Hillman, e o Paranoia, do James Hillman. Eu li um pouquinho de cada, eu li um trechinho de cada. Aqui o Júlio comentando. É louco isso, porque gostei muito de ter aprendido um pouco da linguagem mais simbólica, misturada com a natureza. Porque somos treinados com imagens muito bem definidas muitas vezes. Isso limita a visualização desse Deus interior. Sim, a gente foi quebrado, né, Júlio? A nossa maneira de se entender as coisas, muito unificante, foi tirando estas nuances de, tem outras coisas envolvidas aqui, tem mais do que isso, não é só isso. Quem vai se relacionar muito intimamente com essa posição do não é só isso, é o próprio poeta. Por isso que ele vai falar desse núcleo mitopoético, que é o núcleo que imagina em nós. Que é para além do meu querer. Não acontece porque eu quero. Não é uma volição, não é uma vontade minha. Ele acontece por conta própria. É um tema bastante complexo. Eu queria terminar só com essa frasezinha aqui, bem interessante, que eu tinha marcado ela aqui, não queria deixar ela de lado. E depois eu vou pegar mais os 2 nomes, tá, pessoal? Quem quiser participar aqui do sorteio do livro de poesias, já peguei o nome, faltam mais 2 para a live de hoje. Aqui a Elisa, fui ótima mesmo, obrigado. Eu que agradeço, viu, Elisa? Então, quem quiser aqui é só digitar aí embaixo aí na live, falando, eu quero participar do sorteio. E aí os 2 primeiros nomes eu anoto aqui, depois no final do mês que vem vai sair o sorteio do livro. Mas eu vou terminar com este parágrafo aqui, a Elisa. Elisa Souza, depois eu vou anotar seu nome, a Elisa já é a terceira aqui então. Página 64,
parágrafo do meio. Elisa e Tereza, ok. Já peguei os dois nomes aqui, tá? No final eu anoto. Vamos terminar a live então com este parágrafo aqui fantástico. Inclusive, uma coisa aqui até meio rara. Hillman citando Jacques Lacan. Olha que interessante. E aqui ele diz: quando Jacques Lacan avisou, segundo consta, que a psicanálise terminaria se a religião triunfasse, compreendo que ele quis dizer que a psicologia é impossível quando os significados literais triunfam. Quando a teologia rompe os fios que a conectam com a psicologia. Todavia, essa ameaça está sempre presente. Enquanto uma cultura necessitar de revelação em sua religião, haverá loucura religiosa endêmica nessa cultura. Enquanto a revelação for necessária à essência da religião, teremos necessariamente uma teologia dogmática, uma igreja, um establishment psiquiátrico para garantir a correção dessas revelações. E devemos esperar que sejam bastante comuns aqueles conteúdos que examinamos em nossos 3 casos, os 3 casos que eu citei, que ele cita no início do livro, os quais também vemos em nossa crise apocalíptica contemporânea, nosso sectarismo fundamentalista, nosso mundo politicamente paranoico. Este é esse livro aqui, essa bomba que é esse livro aqui, tá, pessoal? Eu só vou anotar aqui agora nesse meu caderninho aqui os nomes de que a Tereza Menezes, Tereza com 2 Es, Tereza Menezes e a Elisa Soutomaior. Elisa Soutomaior. Então pronto, pessoal, aqui peguei o nome das 3 pessoas que já estão participando agora do sorteio do livro de poesias, né, alguns segundos antes do despertar. E esta foi a nossa live sobre imaginação e delírio. Eu queria dar uma pincelada. É a primeira vez que nós estamos falando sobre delírio aqui na live. Então, estamos estreando este tema hoje aqui, tá, pessoal? Então, aqui na próxima live, se você participar, eu coloco o seu nome. Eu pego 3 nomes em cada live, tá? Então, quem for participando aí, eu não peguei o nome, pode participar depois. Então, pessoal, muitíssimo obrigado aí pela colaboração que vocês tiveram, pelos comentários, pelas dúvidas, e continuaremos aí na semana que vem, aí, talvez num outro tema, né, que vai ser elegido por vocês, e continuaremos aí no nosso empreitado. E semana que vem eu pego mais 3 nomes para participarem do sorteio do livro, tá? Então quem não peguei hoje, fique atento para que semana que vem haja aí a participação e pegue aí o nome. E no final do mês que vem, eu vou fazer um sorteiozinho com um papelzinho e vou mostrar o nome do ganhador ou da ganhadora do livro, tá? Muito obrigado, pessoal, e nos vemos quarta-feira que vem. Tchau, tchau.